telefone aqui, mas o fone não tá entrando. Entendi. E de onde que tu fala, Renata? Do Rio. Do Rio de Janeiro, olha só que legal, tu sabe que Isso. eu tenho vários alunos do Rio de Janeiro. Tá, E tu quer tá fazer me ouvindo? medicina? Isso? Isso. Há muitos anos, sabe, que eu tô tentando. Mas qual o motivo assim que te fez querer fazer medicina? Não, desde a época de adolescência, tentando, aí eu passei para fisioterapia, aí eu tinha passado na UF, aí acabou que na segunda fase eu fiquei. E agora eu tenho tentado o Enem várias vezes eu não sem estudar, entendeu? Direito. Já fiz cursinho, fiz um monte de coisa. Tu vê, né, e por que que tu acha que tu, mesmo fazendo cursinho, tu não conseguiu ter um resultado bacana assim? Ah, aquele negócio que você falou, né? Não vai no ponto certo. Estudava muitos conteúdos e não conseguia lembrar? É, não. E a prova do Enem é cansativa, né? Eu fiz semana passada, meu Deus. Uhum. E como é que tu foi na É prova assim? raciocínio. Não conseguiu ter Ah, um bom resultado? não, eu não vi o gabarito ainda, mas a redação eu segui os seus conselhos, né? Da alusão histórica, aquelas Uhum. coisas todas. Porque eu comprei o ano passado, vence agora em dezembro. Só que tem, menina, que eu tive tanto problema de saúde, eu tive que operar ouvido, tonteira, entendeu? Otosclerose, aí, endometriose. Eu falei, "Ih", aí eu não peguei firme. Entendi. Tipo, E tu aí tá. eu já operei, Ah, tu fez. o martelo que eu troquei. Uhum. Tu fez a operação, tudo. E tu vê que às vezes Isso, acontece isso, né? Às vezes tu tá ali focando nos teus estudos, tu quer passar em medicina, só que às vezes isso acontece aí. alguma coisa que não tá no teu controle, né? Não, não tá. E eu, assim, eu li tudo lá, eu escrevi meu caderno todo aqui, mas, menino, para colocar na comunidade, eu não conseguia colocar nada, que eu não, Hum. sei lá, internet, essas coisas. Entendi. Então a tua principal dificuldade foi essa, tu não conseguiu ter esse foco de manter ali Não, teus não estudos ao longo do consegui. ano. Estudava um pouco e parava. É. Aí eu não consegui fazer nenhum simulado, eu consegui assistir às aulas todas do curso. Uhum. Agora, o GP, um monte de dúvida que eu tinha, o PBL, ATM, para fazer, eu ficava tentando ali, gente, escutei a aula, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso? Sim. E o que que te motivou a fazer o método Atleta da Mente? Não, porque eu vi pelo Instagram, né? Sim, Aí me chamou a atenção, aí eu vi uns depoimentos, né? E eu confiei no que você falou, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? com certeza. É o que eu falo para os alunos, né? Não é um pó mágico, não é um milagre, né? Tu Não, não vai ter que é. aplicar ele. Mas é uma metodologia de estudo que no começo ela parece ser mais difícil, né? Porque tu vai ter que fazer os simulados, vai ter que fazer as questões, mas Isso, no longo prazo ela vai trazer muito mais resultado para você. Porque às vezes você segue o modelo tradicional e você assiste a videoaula, faz o resumo e você tem uma ilusão que tu está aprendendo. Mas no longo prazo você acaba esquecendo. Então é que nem academia, né? Se tu levantar 1 quilo na academia, o teu músculo não vai crescer. Agora, se tu levantar 10 verdade. quilos e ter uma progressão de carga, tu vai ter muito mais resultado. É isso aí. Ok. Então, o nosso objetivo aqui é avaliar um pouquinho da tua rotina, né? Eu vou abrir aqui o documento que tu Isso. mandou. Depois tu manda É a tua foco, redação. é foco e não ter procrastinar, né? Tá, entendi. Não procrastinar e foco, né? Focar. É, Ok. Assim, o que que eu quero que tu mande para mim depois? A tua redação, tá? Manda a tua redação, ela tem que ser escrita, tá? Não tá. pode ser foto, tem que ser escrita. Escreve ela num documento do Word, aí tu copia e cola, tá? Tu manda que depois a gente tem um robô ali que ele faz a análise da tua redação, ele vê a alusão histórica, como é que foi a tua tese, os teus argumentos, a tua proposta de intervenção, se você foi detalhista, né? Colocou quem que vai fazer, o que que vai ser feito, como que vai ser feito o efeito dessa intervenção. Aí a gente joga lá É, no robô
ele tem uma precisão de 80 a 90%, tá? Então ali é bem interessante só para a gente ver como é que tá o teu nível em relação à redação, tá? O ideal, tá, Renata, é que tu faça 3 redações por semana, ok? Ah, tô até anotando aqui. Tá. Aí, tu manda ali para nós para a gente poder ver daí como é que tá teu nível, tá? Tá, aí eu pego, começo de onde? Do qual o Enem? Tá, primeiro, A vamos. redação. É, Tá. Então, assim, por que que eu tô falando de redação, tá? Porque a procrastinação, ela é um efeito. Ela é um efeito, tem uma causa, que nem endometriose, né? Endometriose tem uma causa. E o efeito é a endometriose. Então tem o que a gente chama na medicina de fisiopatologia. Então a procrastinação, ela é um sintoma, ela é um efeito, né? Por exemplo, eu estou com dor de cabeça. A dor de cabeça é um efeito, é um sintoma, tem alguma causa. A gente tem que investigar a causa, né? Então, por exemplo, diabetes, né? A pessoa tem diabetes. A diabetes é o efeito, a causa é uma resistência insulínica. Então a pessoa produz a insulina e a insulina não abre a porta para a glicose entrar dentro da célula. Aí a pessoa tem uma hiperglicemia, eu detecto isso no exame e aí a pessoa, eu digo que ela tem diabetes. Então tu chegou para mim e falou, Léo, eu tenho procrastinação e tenho falta de foco. Esse é o efeito, é o sintoma. Agora nós temos que descobrir a causa disso, correto? correto. Ok, então nós vamos descobrir a causa da tua procrastinação. Aí, a causa da procrastinação geralmente é porque tu não vê resultado, que nem emagrecer. Se você tá vendo resultado no emagrecimento, você vai se motivar para continuar emagrecendo. Por isso que às vezes a pessoa sai da dieta final de semana e ela não quer mais se pesar. Por quê? Porque se ela for se pesar, ela vai ver que ela aumentou o peso em vez de reduzir, que é muito comum isso acontecer. A pessoa começa a fazer uma dieta e ela acaba aumentando o peso dela. Então ela começou, por exemplo, com 70 quilos, ela sai da dieta com 80 quilos. Isso é muito comum de acontecer. E aí a gente chama isso de procrastinação. Não, a pessoa procrastinou a dieta, acabou comendo errado e aumentou de peso. Ou, que nem no teu caso. Ah, eu tive vários problemas e esse ano também tu vai ter, tá? É até importante tu anotar aí. Esse ano vai aparecer, né? Eu Alguém vai não ficar posso deixar. doente. Não, e eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? Da endometriose. Aí, Então mas tu eu já fico em tem. casa estudando. É. Então, tu já tem a cirurgia para fazer. Pode acontecer de algum familiar seu precisar de alguma ajuda. Eu lembro que no ano que eu passei em medicina, foi tanta coisa que aconteceu na minha vida que tu não tem noção, né? É como se fosse Não, assim, eu Deus também. falando assim, ó, Renata, tipo Deus falando assim, ó, tu quer mesmo medicina? Tu quer fazer mesmo medicina? Então eu vou colocar vários obstáculos para ver até onde você aguenta, porque a maioria é fogo de palha, desiste na primeira dificuldade. Não, assim, força de vontade de estudar eu tenho, sabe? Tudo. Consigo sentar, ter o horário assim flexível, porque eu sou autônoma, então eu atendo paciente em casa, domicílio, né? Tu trabalha com o que, querida? Aí, fisioterapia, Fisioterapia, perfeito. é. Daí o bom é que tu tem essa flexibilidade, né? Com os teus Isso, atendimentos ali fica bem mais fácil, né? Perfeito. Então, assim, querida, o que acontece? A procrastinação, ela é um efeito. Qual que é a causa? Falta de resultado. Então, a gente vai ter as matérias que vão ser prioridades para você, que é a redação. Então a redação tem que ser prioridade, porque é a redação que vai carregar ali a sua nota que vai te ajudar a passar em medicina. Então a redação ela tem que ser acima de 900. No começo tem um pouquinho de dificuldade, mas depois que tu entender bem a estrutura, tu consegue fazer 3 redações por semana. Aí tu joga lá no nosso robô, né, que é um bônus aí para os alunos. Aí tu joga lá no robô, o robô vai dar ali 80, 90% de precisão numa nota, e aí é uma referência para ti. O ideal é que tu tenha uma estrutura pronta e aí você só adapta essa estrutura para o contexto ali da redação do tema, ok? E aí, por que que eu quis falar da redação? Porque quando você começa a ver resultado, você vê que tu tá aprendendo, você vê que tu tá evoluindo nos teus estudos, tu começa a se motivar a continuar estudando. verdade. Então, qual que é a diferença, né? Até teve uma aluna que perguntou, qual que é a diferença do método, né? Então, a principal atualização que a gente vai fazer na metodologia é essa metrificação de pequenos resultados. Porque às vezes o resultado que o aluno mais quer e o que motivou, por exemplo, tu ter passado o cartão, né? Ter comprado
ter participado agora da turma da Black Friday foi a questão da aprovação em medicina, né? Tu não quer o método, tu não quer a redação, tu não quer matemática, tu não quer física, tu quer a tua aprovação em medicina, tu quer fazer essa transição, sair da fisioterapia para a Uhum. medicina, porque como médico tu vai ter uma atuação mais abrangente. Muito mais. Eu até passei agora, uma menina de 15 mil, aí não dá para pagar. É muito dinheiro, né? Eu passei na Unigran Rio. Sim. Tu Aí eu bota aí. tentei financiamento, mas não consegui nada. Sim. O teu objetivo é fazer 0,800, né? Sem ter que pagar. Perfeito. O teu motivo de abandonar a fisioterapia para seguir na medicina o que que te motivou a fazer essa transição? Eu sempre quis fazer, entendeu? Como eu não tinha condições de pagar um particular, aí eu peguei voo da fisioterapia e ia estudando, né? Pouquinho, fiz cursinho, mas não tive resultado. Entendi. Porque eu não tinha foco, entendeu? Eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, era concurso. Aí esse ano eu falei, não, não vou fazer mais concurso. Eu não quero fazer fisioterapia mais, para que que eu vou? A minha terapeuta conversou comigo, Renato, você tem que ter foco. Não adianta você fazer concurso para isso, concurso para aquilo, né, na minha área. É melhor você direcionar o seu foco. Aí que eu resolvi mudar agora, entendeu? Desde a minha cirurgia que eu mudei. Desde julho, entendeu? Que eu operei em agosto, ela conversou muito comigo e foi isso. Entendi. Tá, perfeito. Então vamos lá. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que colocar na tua rotina é essas metrificações. Vou dar um exemplo aqui para ti. Por exemplo, eu estou fazendo dieta e eu vou lá e vejo que eu emagreci 300 gramas. É um resultado pequeno. Eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu emagreci 300 gramas. Isso é um resultado pequeno, mas é um resultado que vai me motivando, entendeu, Renata? Então, o que que eu quero? Eu quero que tu vai sempre metrificando, sempre evoluindo. Então, tu vai mandar a tua redação, a gente vai jogar ela no robô para ver qual que vai ser a tua nota. Vamos supor que deu 820, 880. Então, na próxima, eu quero que tu aumente nem que seja 20 pontos. Aí o robô ele vai dizer: ah, tu tem que melhorar na argumentação, tu tem que melhorar na alusão histórica, tu tem que melhorar na proposta de intervenção, daí a gente vai ver onde que tu tem que melhorar. Então, todo domingo eu quero que você sempre avalie o que que tu tá melhorando. Por quê? Porque isso vai te motivando, vai fazendo você É evoluir, verdade. entendeu? Pequenos resultados, porque se tu mirar só na aprovação, tu esquece dos baby steps, os pequenos passos. Então, muitos alunos acabam procrastinando ao longo do ano porque eles não focam nos pequenos resultados. Então, e mesmo falando isso, então nós vamos desenhar uma estratégia para que todo domingo o aluno sente e veja o que que ele evoluiu, o que que ele aprendeu. Porque às vezes eu não fiz essa semana, eu só procrastinei. Tá, mas às vezes você aprendeu uma citação de Emile Durkheim, você aprendeu como fazer uma proposta de intervenção, você aprendeu como usar um conectivo, ou você aprendeu um conceito de genética lá da biologia, que é um dos conteúdos mais cobrados, você aprendeu uma fórmula de matemática, alguma coisa tu deve ter aprendido essa semana. Porque aí, senão você foca sempre no copo meio vazio e não no É copo isso que meio cheio. acontecia, é isso que estava acontecendo. Porque, por exemplo, tu teve ali a questão da endometriose, mas a endometriose é uma alteração hormonal, né? E tem várias formas de você usar essa situação que tu tá passando como um veículo para você aprender conteúdos de biologia, conteúdos de física, conteúdos de química, Uhum. né? Porque, e até mesmo a questão do teu trabalho, né? Porque a fisioterapia tem muita questão da física, tem muita questão da matemática, né? Então você pode usar as situações do teu cotidiano como veículo para você poder aprender. É isso aí que eu não entendi muito no método. Tá, perfeito. Nós vamos explicar tudo para ti, tá? Mas essa questão aqui da procrastinação, tu entendeu? Não, entendi. Agora eu vou ter que, né, tentar ter o foco e fazer as coisas que tem que ser feitas. Então assim, todo domingo, né? Tu vai sempre fazer ali. Aí tu pode mandar no WhatsApp, pode me mandar no Instagram. Tu sempre vai ver o que que tu evoluiu. Por mais pequeno que seja, eu quero que tu crie esse hábito de sempre avaliar e escrever a tua evolução. Todo domingo, pega domingo de manhã ou domingo de noite, sempre avalia ali o que que tu evoluiu, o que que tu aprendeu, onde que tu melhorou.
Porque isso vai te motivar, isso vai aumentar um químico no teu cérebro chamado dopamina, tá? E aí, o que que vai guiar a tua rotina de estudo, tá? Que é o nosso protocolo 1P3R. Então, é uma prova e três redações. Uma prova antiga e três redações, tá? Então, você vai fazer esse simulado, tá? Tu pode fazer ele amanhã, sábado ou domingo, tá? Ou tu pode pegar a prova do Enem 2025 que tu fez, correto? Correto. E como que tu foi assim? Tu chegou a corrigir a prova? Não, não, é porque eu tô com o meu pai aqui, idoso de Minas, eu tô cuidando dele essa semana, que a minha irmã viajou. Aí eu não parei para ver, não. Ontem eu ia entrar ontem, mas aí eu fui fazendo um monte de coisa aqui, comida para ele, aí. Tá. Não, assim, vai acontecer várias situações como essa, né? E aí você tem que É, sempre achar uma forma ali de estar estudando, né? De usar as situações do teu cotidiano para você poder estudar, tá? Beleza. Então, o que que eu quero que tu faça, tá? Eu quero que tu pegue e faça um mapa de erros e acertos. Tu tá, vai pegar uma folha em branco, tá? Tu vai pegar uma folha em branco e vai ver as questões que tu acertou e as questões que tu errou na prova. tá, Tá? Eu vou até anotar aqui, ó, mapa de erros e acertos do Enem 2025, tá? tá bom. Então, tu fez lá um P3R, uma prova e três redações do Enem 2025, e aí você vai pegar e vai fazer o mapa de erros e acertos das questões do Enem 2025. Vai pegar lá linguagens, então uma folha para cada matéria. Uma folha para linguagens, uma folha para humanas, uma folha para biologia, uma folha para química e uma folha para física. E depois uma folha para matemática, tá? Então, geralmente, o teu mapa de erros e acertos ele vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis folhas, né? Uma folha para cada matéria. Aí tu divide sua natureza, porque biologia é um conteúdo mais vasto, química é maior ainda, e física também. E matemática tu pode usar o frente e verso da folha, tá? Se tu não sabe como fazer o mapa, tem aula lá no método explicando, né, como fazer o mapa de erros e acertos, tá? Tá certo. Deixa eu compartilhar aqui contigo, né, para tu ir vendo, que depois eu vou te mandar um documento ali com toda a Tá, tua rotina, tá? Deixa eu botar aqui, que daí tu já consegue ir acompanhando, tá? Beleza. Então aqui a folha de linguagens, tá, humanas, biologia, química, física matemática. e matemática, tá? Aí, o que acontece? Tu vai, talvez tu tenha dificuldade para saber o conteúdo das questões. Aí tu tem lá o PBL-ATM, né, que é a nossa inteligência artificial. Aí tu copia e cola a questão, né? Tu pode baixar o PDF, acho que já foi liberado do Enem 2025. Aí tu copia e cola a questão para tu saber qual que é o conteúdo dela. Então lá no PBL-ATM ele mostra qual que é o conteúdo que foi cobrado na questão, né? Aí isso te ajuda a fazer o mapa de erros e acertos, tá? Aí o que acontece? Então, tu vai agora fazer né? Então aqui nós temos o passo um, né, do método, que é fazer o simulado, tá? E três provas. Isso aí, um simulado e três redações, tá? Ó, Aí três depois, redações, é. isso, e depois fazer o mapa dos acertos e aí o passo dois, que agora você vai corrigir então as questões que tu errou, né? Então você revisa os acertos, né? E vai aprender, né, ou construir base com os erros. E tu pode ver, né? Na vida é assim, né? Tu aprende com os erros e revisa, reforça aquilo que tu acertou. Então, se tu Acertou, é. pegar na fisioterapia, né? O que tu aprendeu foi errando, né? Os principais aprendizados que tu teve, não sei se tu já chegou a Com trabalhar em certeza. emergência, UTI. Já, já. Então, às vezes, o que tem no livro é uma coisa, né? A prática ali do paciente crítico da Não, é emergência é outra outra. coisa, né? Outra coisa. Às vezes provavelmente tu teve colegas que sabiam a teoria, mas não sabia a prática.
Não, aí tem gente que não conseguia ligar o ventilador, na prática não sabia de jeito nenhum. E provavelmente tu também deve ter visto da questão de médicos, né? O médico sabia a teoria, mas na hora ali de fazer uma intubação Nossa, é. orotraqueal ou fazer uma RCP, né? Uma ressuscitação cardiopulmonar, a pessoa não sabia. Não, verdade. Tu presenciou isso? Já, já, presenciei. Às vezes a enfermagem que saía correndo para ajudar. Então, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E para passar em Prática. medicina é a mesma coisa, né? Uma coisa é a teoria bonitinha lá da aula do livro, outra coisa é a prática, fazer as questões. Por isso que eu defendo, né? E tem vários estudos, né? Eu sempre posto na minha rede social estudos provando isso, né? Que você vai aprender muito mais fazendo, praticando, do que na sala de aula, né? Quase 8, 10 vezes mais. Então você sempre usa os acertos para revisar, para ver por que que tu acertou e os erros como uma forma de construção de base. Então toda vez que você erra, você tem uma oportunidade para aprender. Aí aqui, né, você vai então aplicar o PBL ATM, né? Depois a gente pode até pegar uma questão aqui, se tu tiver dificuldade para fazer o PBL ATM, a gente pode até revisar aqui o PBL ATM, todas as etapas do PBL ATM, tá? Mas aqui, resumindo, né, vai fazer a análise cirúrgica, depois o brainstorm e o 3 método investigativo. Aí tu pode usar tanto a inteligência artificial para construir a base teórica, ou pode, se você quiser fazer um método investigativo mais aprofundado, você pode pegar o PDF lá e fazer a leitura do material, tá? O quarto passo é o tempo, né? Tu não vai ficar 2 horas na questão. E o quinto é tu fazer um mapa conceitual daquilo que tu aprendeu. São essas 5 etapas aqui. Aí, por exemplo, tu falou para mim, né, que tu tinha dificuldade de fazer a relação da teoria com o seu cotidiano. Isso? É. Tá? Então, assim, lá no material, tu vai, por exemplo, genética, vamos supor, tu não consegue fazer a relação dos conteúdos de genética com o seu cotidiano, né? Pô, tu fala assim, pô, Léo, eu não consigo relacionar os conteúdos de genética com o meu cotidiano. É igual você falava, eu saía de tal rua, passei por isso, aí o seu coisa cotidiano. Eu falei, gente, aí eu fiquei tentando imaginar, mas eu acho que o início é que Não, é, é, é é que essa é a difícil. última, é o passo 3, né? O método ele é dividido em 3 etapas, né? São 3 etapas, que é a primeira ATM, né? O A de alvo, T de treino e M de memória. É, O A é alvo. memória. Então tu faz o simulado para tu ver o alvo. Por quê? Biologia é Sim, desse tamanho, mas a prova tem um alvo, ela tem um foco específico em algum grupo de conteúdos que são os mais cobrados. Matemática, é a mesma coisa. Você tem 5 conteúdos que representam 74% da prova. Então tem um alvo para matemática. Matemática é desse tamanho, mas a prova tem um alvo, tem um foco. tem Então, um o alvo. fato de toda semana você estar fazendo simulados, você consegue descobrir qual que é o alvo da prova, qual que é o foco da prova. Correto? Correto. O teletreino, por quê? Que nem nós falamos aqui da fisioterapia. Tu aprendeu fisioterapia, não foi lendo livro, foi praticando, foi na prática. A mesma coisa passar em medicina, você vai aprender com as questões. Aí você usa o PBL-ATM. E o M de memória, que é a memorização, que é você gravar essa informação, guardar essa informação na tua memória. Uma coisa é tu entender o conteúdo, outra coisa é tu lembrar dele no dia da prova, que é a terceira etapa. Mas vamos focar aqui só no passo 2, tá? Tá. Que é o PBL-AT. Depois nós vamos para a questão da codificação semântica, que é provavelmente a tua dificuldade. Aí tu fez então o PBL-AT, vamos supor lá que matemática, né? Vamos supor ali que em matemática você errou lá os conteúdos, né? Vamos supor que no teu mapa de erros lá tu errou 4 questões de matemática básica, vamos supor 3 questões de geometria espacial, 4 questões que era raciocínio lógico, interpretação de gráfico, enfim, aí você tem ali o teu mapa de erros e acertos. Aí você vai fazer então os PBLs ATM. Então você vai construir a base teórica. Mesma coisa com biologia. Vamos supor lá, você errou genética, você errou zoologia, você errou ecologia, fisiologia, citologia. Você teve 5 erros em biologia. Então agora você vai aplicar o PBL-ATM para você aprender com esses erros que você teve. Faz sentido para ti? Não faz, faz. Então eu vou para o campo de batalha, eu sujo a mão de terra e agora eu vou
ganhar essa base teórica, eu vou aprender esses conteúdos, mas com aquele alvo, né, com aquele foco, que é como que genética aparece na prova. Porque uma coisa é eu estudar genética, outra coisa é eu estudar como que o Enem cobra genética. Tem uma diferença. Aí, Ou botânica, por exemplo. Uma coisa é eu estudar botânica, outra coisa é como o Enem cobra botânica. Entendeu? Beleza. entendi. Aí, aqui tu vai fazer então os PBLs ATM. Qual que é a orientação do método, tá? Você, de segunda a sexta, tu faz os PBLs ATM e sábado e domingo tu faz o TEC, né? Que é a técnica de estudo do circuito, que é os simulados. Então é simples assim. De segunda a sexta você faz as questões e sábado e domingo tu faz os simulados. Aí tu vai ver que lá dentro do método tem um módulo chamado Wikimap, que aí você vai então ver quantas questões tu tem para fazer na semana e quanto tempo tu tem. Vamos supor assim, tá? Das 180 questões do Enem, vamos supor lá que você errou 50 questões, né? Então você fez 130 questões, pulou 40, porque tu não vai fazer todas, né? Infelizmente não tem como fazer todas. Então tu chutou 40 questões. Vamos supor essa. Depois tu vai me mandar, né? Tu vai fazer a correção, depois tu me manda. Muito bom. Mas vamos supor aqui só para ficar claro para ti como é que vai fazer esse plano de estudo. Então vamos supor que das 180 questões tu chutou 40 questões, errou 50 questões e acertou 90 questões. Um exemplo, tá? Depois tu vai me mandar bem certinho esses números. Então, tu vai ver aqui, ó. Eu tenho, então, 130 questões que eu preciso fazer na semana. Então, tu vê, tem gente que faz 100 questões por dia. Eu falo, não é na quantidade, não é no volume, é na qualidade. Qualidade. Porque não adianta, Renata, tu fazer várias questões, passar o dia inteiro fazendo questões e não entender o que que tu acertou, o que que tu errou. Entende? Eu vou fazer isso, eu vou pegar a prova hoje e amanhã e vou já observar. Então, aqui, né, você vai ter, vamos supor, de segunda a sexta, então tu tem 130 questões, divide por 5 aqui, né? Vai dar 26, né? É, 5 vezes 20, isso aí, 130, 5 vezes 6, 30. Então vai dar 26 questões por dia, entendeu? Então 26 questões que tu tem que fazer por dia. Um exemplo, né? Óbvio que nós estamos trabalhando com exemplos, né? Mas depois é. tu vai ter mais clareza, daí tu só adapta para o teu contexto. Então 26 questões por dia. Aí tu vai ter prioridades. Então você não estuda todas as matérias da mesma forma. Por quê? Um acerto em matemática vale muito mais do que um acerto em linguagens. Um acerto em biologia vale muito mais do que um acerto em geografia. Desse modo, eu priorizo o quê? Eu priorizo aquelas matérias que são mais importantes, aquelas matérias que são mais relevantes. Tranquilo, Renata? Tranquilo. Tá, beleza. Então, qual seria uma prioridade ideal? Óbvio que se tu falar para mim, olha, eu tô pensando em fazer o ERJ, tô pensando em fazer o FRJ, né? Muda um pouquinho porque vai ter o peso maior ali para biologia, um peso maior para química, mas eu vou trazer aqui no exemplo do Enem e aí você só adapta caso você tenha interesse em fazer algum Adapta. vestibular, né? Que inclusive vale a pena, né, você no próximo ano colocar ali na sua rotina A também. UERJ, É, porque senão tu coloca todos os ovos numa única cesta. na verdade. Aí você pode dividir, não, vou focar aqui no Enem como prioridade, aí eu construo a base do Enem, mas eu também posso fazer o FRJ e posso fazer o UERJ. Então tu vai ter aqui, ó, o top um, né? Top um então, redação, tá? O top 2 matemática.
matemática. E o top 3 aqui vai ser biologia, tá? Biologia. Top 4 é química. E o top 5 vai ser física, então, tá? Então eu quero que o foco total da tua rotina de estudo esteja nessas 5 principais matérias. Aí tu pergunta, pô, mas linguagens humanas, deixa essas matérias em banho-maria por enquanto. Por quê? Porque até tu conseguir 70 acertos no dia um, você não estuda as matérias do dia 2. Por quê? Se tu pegar ali as questões, são questões que são mais tranquilas de você construir a base teórica, geografia, história, sociologia, filosofia e linguagens, do que tu aprender, por exemplo, genética, botânica, zoologia. Então, o que acontece? Um erro que muitas pessoas cometem, Renato, talvez seja essa a causa da tua procrastinação, foi querer fazer tudo ao mesmo tempo. É, com certeza. Então tu deve ter feito assim, pô, eu tenho que estudar linguagem, eu tenho que estudar geografia, filosofia, sociologia, eu tenho que fazer 1.000 questões, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tem que a minha vida tem que acontecer. Como é que eu vou fazer tudo isso? Foi mais ou menos essa sensação que tu teve? Foi, foi, foi. E o tempo é pouco para estudar, aí você ficava maluco o dia todo. Então, isso daí é uma estratégia bem interessante, tá? Para quem está começando do zero, para quem faz uma outra, tem uma outra profissão, tem pouco tempo, né? É uma estratégia bem interessante porque aí você tira, você não queima a largada. Por exemplo, você vai correr uma maratona aí no Rio de Janeiro. E aí você, 10 quilômetros, no primeiro quilômetro você sai correndo muito rápido. Você gasta toda a tua energia, todo o teu recurso ali no primeiro quilômetro. E o resto dos 9 quilômetros, né? Aí tu não vai conseguir acabar a maratona. Não vai. Então, no estudo também é uma maratona. Então é muito mais válido você começar com baby steps, focando nas matérias fáceis, nas matérias que valem mais ponto, investindo em se desenvolver nessas matérias, porque se tu for fazer o ERG, biologia e química, muito importante, redação muito importante. For fazer algum vestibular em São Paulo, ou no interior do Rio, ou no Espírito Santo, né, na tua região ali, você vai ter essas matérias como valendo mais pontos, sendo fundamentais na aprovação em medicina, entende? Entendo. E aí, quando tu tem essa clareza, qual que é o efeito colateral disso? Reduz procrastinação, porque agora tu sabe o que que tu tem que fazer, como que tu tem que fazer e quais são as matérias que você tem que priorizar. Então, a É porque meta antes estava fazendo tudo antes. Estava é isso fazendo todas as aí. matérias, né? Então, a tua meta tem que ser 70 acertos. Aí nós temos que saber, no Enem 25 quantos acertos foi em cada matéria. Aí tem que saber quanto que foi no primeiro dia. Foi 30? Foi 40? Foi 50? Aí até tu chegar em 70, entende? Geralmente isso que a gente chama de ciclos, né? Então o método ele vai ter vários ciclos, né? Tem o C1, o C2 e o C3. No C1, que é o ciclo 1, é a construção de base. Então aqui é o objetivo para tu construir base teórica. Por quê? Porque a prova vai ter 3 tipos de questões. Vai ter as questões fáceis, as questões medianas e as questões difíceis. As questões fáceis você constrói a base e elas valem mais ponto. Então não adianta você querer estudar toda a matemática, você vai focar na matemática básica. Não adianta você estudar toda a biologia, você tem que focar em ecologia, até você gabaritar a ecologia. Gabaritou a ecologia? Aí você vai para citologia. Depois você vai para fisiologia, depois botânica, depois zoologia, depois genética, que é um conteúdo mais avançado. Então, é que nem fazer academia. Você não chega na academia querendo levantar 300 quilos. Você começa com 5 quilos e vai evoluindo gradativamente. Tu tem um negocinho chamado de progressão de carga. É que nem, não sei que tipo de paciente que tu atende, mas vamos pegar, por exemplo, um paciente pós-AVC. É assim mesmo. Tu Vai aos atende poucos, pós-AVC? aumentando. Sim. Então, tu pega um paciente pós-AVC, teve um AVC cerebral isquêmico. Esse paciente, ele tem uma evolução. Não tem como tu chegar lá e pedir para ele fazer um monte de exercício. Não, é tudo aos poucos, né? Por exemplo, se ele tem uma Vai aumentando a hemiparesia, carga.
né? Então assim, tu tem é aos poucos, né? E o neurônio é muito legal, né? Porque ele é estímulo, né? Quanto mais estímulo tu dá, melhor ele fica, né? Não, ele fica. É. E a fisioterapia, né? Às vezes é uma área assim que os pacientes não têm conhecimento, mas é a área mais importante do pós-AVC. Não adianta ele tomar a simvastatina, o anticoagulante, controlar a pressão dele se ele não tem uma fisioterapia toda semana. É, aí perde muita coisa se não tiver. Então eu vi, e tem estudos provando isso, né, que a fisioterapia é uma das coisas mais importantes no pós-AVC. O estímulo, tem que dar o estímulo para o cérebro. De forma análoga, é a mesma coisa com o estudo para passar em medicina. Quanto mais estímulo tu der, e começando aos pouquinhos e aumentando gradativamente, melhor vai ser os resultados. Faz sentido, Renata? Faz, faz. Então, na tua semana, tu pode colocar assim, ó, 1 hora de redação. Aí tem que ver como é que tá o teu desempenho, tá? Porque através do teu desempenho a gente consegue ver se 30 minutos tá ok, isso tem que ser 1 hora. Por exemplo, vamos supor que a tua redação foi 600 pontos. Aí, pô, tem que ser 1 hora. Mas tu tirou ali 800 pontos, 840, 880. Pô, meia horinha de redação por dia tá excelente. Mas todo dia estuda um pouquinho de redação, tá? Tá. Aí, matemática, a mesma coisa. Vamos supor lá, tu teve 30 acertos de matemática. Pô, 30 minutos de matemática tá excelente. Não, tu teve 10 acertos de matemática. Pô, 1 hora, 2 horas por dia. Entendeu? Todo dia um pouquinho de matemática. Começando com as questões fáceis que nem a gente combinou ali, tá? Aí, mais 1 hora aqui de biologia. Aí depende de quanto tempo tu tem por dia, né? Quanto tempo tu acha que consegue estudar por Olha, dia? tem, por exemplo, segunda eu consigo de 10 a uma, tipo assim, mais dias. Terça é 1 hora ou duas. Aí vai cada dia é 1 hora, entendeu? Mas, por exemplo, de manhã, por exemplo, na segunda, tu não consegue 1 hora de manhã e 1 hora de noite, além das 11 Não, não, segunda eu consigo, 4 horas, estudar 4 horas. Tá. Então vamos botar assim que vai ter dias que tu vai estudar mais e vai ter dias que tu vai estudar menos, mas a média É, isso é aí. 4 A horas. média, a média de 2 às 4, é. Porque aí o que que tu pode fazer, tá? Tu pode. Aqui o que acontece, ó. Tá? Isso daqui é bem importante. Tu entender. Vou até botar uma hashtag aqui para ficar destacado aqui no material. Depois eu vou te mandar esse material, tá? Nós temos um Tá, material bem completo ali. Eu vou botar alimentos que tu pode colocar na tua rotina que ajudam, exercícios matinais de tá, neuroativação para você melhorar o teu raciocínio lógico, tá. higiene do sono, meditação, coisas para controlar a tua ansiedade, chás que tu pode usar para ficar mais calma, mais Ah, tranquilo. ótimo, é. Vou te mandar um PDF bem completinho ali, tá? Que a gente sempre manda Tá. para os alunos ali da mentoria individual, tá? Beleza. Então, assim, o que que eu quero que tu preste muita atenção, tá? Você não precisa estudar 1 hora direto, tá? 1 hora, se pegar 1 hora, ela tem 60 minutos, tá? O que que eu recomendo? Cada PBL-ATM tem uma questão, tu faz um PBL-ATM. Então, tu tem uma questão que tu errou ou acertou, não importa muito para nós aqui. Você vai ter um PBL-ATM, que é o passo a passo ali para você fazer a correção da questão, correto? Correto. Eu errei a questão, vou aprender, vou descobrir por que que eu errei e vou aplicar então essas 5 etapas do PBL-ATM. Aí, o que acontece? O PBL-ATM, tu não vai ficar 60 minutos nele. O recomendado, se está começando zero, 20 minutos. Se está no meio termo, de 10 a 15 minutos. Vamos supor que o teu é 20 minutos. Então, vamos supor, pô, Léo, eu preciso de 20 minutos para conseguir fazer o meu PBL-ATM. Nós temos, antigamente não tinha, mas a grande evolução do método foi o quê? Foi a inteligência artificial. Então, hoje a inteligência artificial, ela consegue fazer o PBL junto com você. Ela vai guiando você em cada etapa do PBL-ATM. Isso otimiza teu tempo. Então, vamos supor que você demorou ali 20 minutos para fazer o teu PBL-ATM, ok? Então, você fez 20 minutos, não precisa ficar 60 minutos direto. Vamos supor, você acordou de manhã, tomou seu café e você tem 20 minutinhos livre. Aí você, pum, faz um PBL-ATM.
Ah, ótimo. Porque o que Eu achei que era acontece? pra, eu achei que era para ficar direto. Aí que tá, querida, essa é o grande diferencial É, do método. Se você começou a mentoria falando assim, Léo, esse ano eu procrastinei muito. A procrastinação isso. é o cérebro querendo gastar menos energia e evitar a dor. Ele quer o prazer. Então ele evita a dor e quer o prazer. Então tu vê que toda a narrativa, toda a construção aqui é: eu quero que tu comece aos pouquinhos, eu quero que você comece com as questões mais fáceis. Por quê? Porque isso te dá uma sensação que tu está evoluindo, te dá resultado. E quanto mais resultado tu tiver, por mais pequenininho que seja, maior vai ser a tua frequência diária de estudo. Então, eu reduzo o volume, o tempo que eu fico estudando e aumento a frequência. Então, eu estudo 20 minutos de manhã, 20 minutos da minha casa até o paciente que eu vou atender. Porque às vezes no carro, né? Então, por exemplo, tu fez aqui o PBL ATM, 20 minutos, né? Vamos supor que foi um PBL ATM de citologia ou fisiologia humana. Você fez esse PBL 20 minutos, você pega uma folha e anota os principais tópicos desse PBL ATM. Ou tu grava um áudio, tu cria um grupo no WhatsApp, por exemplo, biologia. Só você tá nesse grupo. Aí você vai lá e grava PBL ATM sobre citologia, que é o estudo da célula. Então tu grava lá um áudio. Falando, por exemplo, sobre mitocôndria, uma questão sobre mitocôndria. Aí você gravou um áudio só resumindo qual foi a principal sacada, a principal informação que você pegou nesse PBL-ATM. Aí você pum, gravou um áudio de 1 minuto e meio, por exemplo, 2 minutos. Aí você tá no teu trabalho, você tá no deslocamento da tua casa, do teu trabalho, tu não vai ficar vendo coisa no Instagram, tu não vai ficar vendo notícias, né? Porque hoje tu entra no Instagram é só notícia ruim, tu não vê uma Ó, notícia boa, né? Então é só coisa ruim, só coisa negativa. Então, em vez de você ficar gastando a tua energia cerebral com notícias na rede social, você escuta aquele áudio que você fez. ah, interessante. Porque quando é a tua voz, é bizarro isso. Parece que é estranho tu estar escutando tu mesmo explicando o conteúdo. É uma coisa assim bem estranha. Mas isso gera o quê? Gera uma revisão, gera um estímulo para reforçar aquele conteúdo que você aprendeu ali no PBL-ATM. E tu vai perceber que às vezes vale mais a pena você fazer só 20 minutos e ir lá lavar uma louça, botar uma roupa para lavar, do que você ficar 60 minutos ali estudando direto. É boa ideia. Gostei dessa ideia. Entendeu? É que nem, por exemplo, tu vai limpar a Uhum. casa. Pô, meu Deus, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que lavar o vidro, eu tenho que lavar Tem, a louça. Tu fica tem que fazer pensando, isso tudo. meu Deus, agora vamos supor, tu divide. Pô, na segunda eu vou limpar o vidro. Na terça eu vou botar a roupa a lavar. Na quarta eu vou limpar o armário. Tu vai o quê? Tu vai fragmentando aquilo que tu tem que fazer. Isso gera uma sensação pro cérebro que é menos. Entendeu? Entendi. Então eu quero que tu faça o que a gente chama de blocos de estudo. Então tu vai fazer blocos ao longo do teu dia. Ao longo do dia, tá? Então, eu vou botar em vermelho aqui para você não esquecer dessa parte, tá? Que eu não quero que você fique direto estudando, tá? Beleza? Óbvio, aqui eu dei o exemplo de 20 minutos. Mas vamos supor, pô, eu vou fazer dois PBLs, 40 minutos, e depois eu vou lavar a louça, vou fazer uma coisa, vou responder meu WhatsApp dos meus pacientes. Vou mandar um áudio para aquele paciente lá perguntar como é que ele ficou depois da sessão. Tu atende também Alzheimer? Também. Eu Teve faço, eu faço a fisioterapia respiratória e motora, entendeu? uma paciente, por exemplo, que ela foi em vários médicos. E não o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Então ela começou a ter um declínio cognitivo muito severo, comportamento agressivo, muita alucinação auditiva e visual. E aí ela buscou o atendimento para fazer um check-up, né? Para ver o que estava faltando no corpo dela, né? Aí eu fiz lá uma bateria de exames. Aí, por exemplo, a vitamina B12, né? Que é uma vitamina que, inclusive, a gente faz uma avaliação, né? Para ver causas reversíveis de demência, de declínio cognitivo. E um dos exames que a gente pede é justamente a B12, né? A Que é uma, B12. que é uma vitamina, né? Vitaminas são coenzimas, então elas participam de várias reações químicas no cérebro. Mais de 300 funções as vitaminas do E complexo para o B. zumbido também, sabia?
Exato. Pro zumbido, é. Eu tô com zumbido, meu médico me deu. Eu fiz a cirurgia, mas o zumbido tá aqui, o paladar não voltou. Então, Tu vê, né? Então, assim, a... aí a gente fez o tratamento, né? Ela tava com anemia, tava com hipovitaminose, tava com anemia macrocítica, que é a falta da vitamina B12, né? O VCM, a gente vê ali no hemograma, ele tá muito alto, tá acima de 100. Enfim, a gente fez toda. Basicamente, eu olhei o que estava faltando e coloquei no corpo dela o que estava faltando, né? De micro e macronutrientes. Teve uma redução também, a insulina dela era 42, né? Então a gente sabe que nossa, que a insulina ela é de 2 a 8, estava 42. Então ela também tinha uma diabetes que a glicemia dela estava controlada, mas a insulina estava muito alta. Por quê? Porque por mais que ela tivesse Alzheimer, a família continuava dando pico de insulina para ela através de alimentos, comia pão, bolacha, massa, né? E não tinha uma alimentação muito nutritiva. Resolveu tudo isso. 2 meses depois era outra pessoa. outra pessoa, é. Outra pessoa, assim, parece que. E é muito louco, porque a família vê, né? A família percebe. Para mim foi uma coisa muito simples que eu fiz. Mas a família percebe, e aí você tem o quê? Você tem um sentimento de gratidão muito grande, né? Porque tu conseguiu resolver Muito, muito. o problema dela, né? Então o que acontece? Por que que eu tô te falando isso? Porque às vezes você tá ali tão fissurada nos teus estudos e tu esquece de avaliar, pô, como que tá o meu funcionamento? Como é que tá o meu organismo? Então o cérebro ele não é uma máquina, tu não vai conseguir ficar o dia inteiro Não, estudando. não, Tu tem que ter pausas, tu tem que ter uma boa alimentação, tu tem que fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, fazer uma é técnica isso de eu faço. respiração para oxigenar bem o cérebro, né? Então, tudo isso são estratégias simples, mas que fazem um resultado muito grande, que nem no caso dessa paciente com Alzheimer. Eu fiz uma coisa simples, eu só botei as vitaminas que estavam faltando no corpo dela. Não, isso é importante. E daí até a filha dessa paciente ficou até surpresa, porque ela foi em vários médicos e ninguém tinha avaliado isso. Então a gente tem que focar nisso, a gente tem que focar no 80-20, no que vai trazer mais resultado para ti. Faz sentido para ti, Renata? Faz, faz. Você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá. Não, por exemplo, eu faço atividade física, eu durmo bem, isso aí, né, é tranquilo. Só o zumbido, o paladar que ainda não voltou da cirurgia, né? Não voltou ainda. Tá. Não, nem eu espero voltar, né? Tá bom então. Aí ele me deu a vitamina B12 para Uhum. tomar. Perfeito. Metilcobalamina, mas excelente, né? A maioria dos alunos aí É, que estão estudando tem deficiência em metilcobalamina, né? isso aí. Agora eu tô tomando só o Vertigem e só isso, agora esperar. Perfeito, então, Renata. Então, assim, essa parte aqui, tu entendeu? Então, tu faz o simulado sábado e domingo. Entendi. De segunda a sexta, uma horinha de redação, uma horinha de matemática, uma horinha de biologia e uma hora dividida em química e física, 30 minutos cada matéria. Tá, Todo dia. Por quê? Todo dia tu aprende um pouquinho desses conteúdos, fica mais fácil do que tu só estudar segunda, terça e quarta, por exemplo, tá? tá, O objetivo, então, 70 acertos no dia 2, né? Então, o dia 2 tentar alcançar essa meta, tem que ver quanto que foi a tua média de acertos no dia 2, que é matemática e natureza, que são as matérias mais importantes. Então, por enquanto, tá? Nesse primeiro momento, a gente não vai focar em linguagens e humanas, tá? A gente vai focar só nas matérias que têm um peso maior ali para garantir a tua aprovação em medicina, ok? Aí tu bom, vê, a média é 4 horas. Se um dia tu conseguir estudar mais ou menos, aí tu vai adaptando na tua semana. O ideal é que no final da semana, então tu vai ter uma média ali então tu vai ter uma média de 26 PBLs, 26 PBL ATM por dia, tá? Essa é uma média assim bem interessante, tá? Então 4 tá. horas, 4 vezes 3 vai dar 360 minutos, né? Desculpa, 4 horas, 4 vezes 6 dá 200 Não, e... teria 24, 40, Isso, 240. 240 minutos por dia, tá? É, 240 minutos por dia. Então, aí você vê, vai ter PBLs que você vai demorar 20 minutos, vai ter PBLs que você vai demorar menos, aí você vê uma média ali de 25 PBLs por dia para tu fazer. Aí tu pode ver cada bloco, né?
como que tu vai dividir esses PBLs, porque às vezes pode ter que tenha mais PBL de matemática, tenha menos de biologia. Aí isso é feeling, né? Tu vai vendo como é que tu vai respondendo, qual matéria tu acha que tu tem mais dificuldade, tu coloca mais tempo, tá? Perfeito. Então, essa parte da organização, né, lá no método, depois, se tu quiser, tu pode até revisar, tem um módulo Não só vou para isso, revisar. É. que é o Wikimap, né, que é a organização semanal, como que tu organiza ali a tua semana de estudo, ok? Aí, o passo 3, né, do método é o GPOM, que é onde tu tem dificuldade, isso tu falou, né? É. Tá, beleza. Eu vou pegar aqui, então, eu tenho um GPOM para te mostrar aqui. Vamos pegar um GPOM para mim te mostrar aqui. Deixa eu só abrir aqui, MindMeister. Que eu vou te mostrar então o GPOM, tá? TM 4.0, PBL ATM. Vamos ver se tem aqui um GPOM para poder te mostrar. Tá. Pode ser um de matemática? Pode, pode. Tá, vamos abrir aqui então um de matemática então para te mostrar. Deixa eu só organizar aqui para ficar visível, né? Senão tu não vai conseguir visualizar. Agora, o professor, eu lembro que você falou numa aula O quê? sobre água com sal. Como é que eu tomo isso? Que já me falaram dessa água com sal. Água com sal é que assim, querida, por exemplo, tu passou mal, né? Tu vai numa UPA, unidade de pronto atendimento, tu vai no hospital, o que que eles vão te dar? A primeira coisa que eles vão te dar é um Claro. soro, né? É um soro, É, né? O que que é o soro? É água e sal, né? água com sal, isso aí. Então, por exemplo, às vezes tu acorda meio cansado, né? Não, eu acordo sempre cansada, mas eu não deixo de fazer as coisas. Eu vou para ginástica às 7 horas, volto. Então a estratégia da água com sal é como se fosse um soro natural ali para você, aquele dia que tu tá muito cansado, tá fadigado, aí tu acorda de manhã em jejum, 500 ml de água, bota uma pitada de sal, né? Ah, então tá. Tem que ser um sal integral porque o sal Não, eu até comprei aquele de Mossoró. Uhum. Isso, que daí ele Sal vai ter, ele tem integral. mais 80 minerais, né? O sal fino ele vai ter o NaCl só. Então tu vai ter É. 80 minerais ali, daí tu faz uma pitada, bota uma pitada, né, para ficar com gosto salgado a água, né? Não precisa botar muito. Bota só um pouquinho ali, uma pitadinha e tu toma 500 ml, né? Isso Ah, vai te então tá. ajudar a repor, né, os eletrólitos no teu corpo, né? Então isso vai repor ali, porque às vezes tu acaba tendo essa desidratação, né? E muito comum isso acontecer, os alunos é pouca água, né? Tomam pouca água e não tem essa hidratação. Daí tu faz ali, às vezes, dor de cabeça, fadiga, cansaço, ajuda bastante, tá? Tá bom. Beleza. Então aqui, ó, vamos lá. Então uma questão de matemática, então, que ela pedia para o aluno calcular o volume do cilindro, tá? Então ele deu ali as informações, a altura 15 centímetros, o raio 3 centímetros, né? E aí ia fazer uma nova embalagem, que tinha o formato de um cubo, né? Com capacidade de 80% do cilindro. Então, por exemplo, um cilindro, né? Para tu fazer a codificação semântica, né? Por isso tem que ler o material. Lá no material tem tudo explicado, né? Mas uma Tá. codificação semântica é, por exemplo, a xícara, né? Então imagina uma xícara de café, ela tem o formato de um cilindro. Consegue visualizar isso? Consigo, consigo. E aí, por exemplo, aqui no caso da questão, ela pedia o formato de um cubo. Tu consegue ver um cubo, por exemplo, aqueles cubos mágicos? O que vem na tua cabeça quando tu pensa? Eu sei. O cubo mágico. Tipo, por exemplo, cubo mágico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, É. cubo mágico. Tu consegue imaginar aqui, né? Não, consigo, o cubo Consegue, mágico. né? Deve ter alguma imagem na tua memória de cubo, né? Beleza. É. Então, a questão, então, a gente destaca as informações numéricas, né? O primeiro passo do fax, né? Então, tu vai ter a altura ali 15 centímetros, o raio 3 centímetros. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado. Então, eu multiplico a área da base, πr ao quadrado, pela altura. E aí eu vou ter o volume de quanto de café que cabe nesse cilindro.
Aí a questão que é o quê? Ele falou que vai ter uma nova embalagem que vai ter o formato de um cubo. Então o cubo é a aresta ao cubo, elevada na terceira Ao potência, cubo. que é a matemática básica, tá? Tem até uma aula lá falando sobre as 50 fórmulas de matemática, as mais cobradas. Então são fórmulas que tu tem que ter na ponta da língua, né? E ele pediu para usar a pi aqui, o valor de 3, tá? Então, o primeiro passo do fax ali é fazer destacar as informações numéricas. Aí depois, o passo 2 é dar vida para a questão, né? Então, imagina que você vai para a escola com o seu copo Stanley. Lembra aqueles copos Stanley de alumínio? Lembra, Em lembra. formato de um cilindro, né? Agora a Copa do Mundo está chegando e você ganhou um copo da seleção brasileira, mas esse copo é diferente, ele é quadradinho, tem o formato de um cubo. Então imagina um cubo, né? Um copo como se fosse um cubo a pessoa tomando ali. A empresa que produz esses copos quer que o copo da seleção tenha 80% da capacidade do copo Stanley. Então eu peguei uma questão teórica de matemática e criei uma história para essa questão, tá? Com o tempo tu vai desenvolvendo essa habilidade. Então eu pego aquela questão teórica e traduzo essa questão teórica para a linguagem do cérebro. Eu traduzo essa questão. No cotidiano, né? Isso, eu crio um filme, né? Porque cilindro, cubo, raio, altura, pi, isso é uma coisa teórica, é chato para o cérebro. O cérebro entende a questão emocional. Por exemplo, copo Stanley, o que que vem na tua cabeça com o copo Stanley? É o cubo mesmo. Mas tu tem alguma memória na tua cabeça do copo Stanley? Tem, tem, Que memória tem. que vem na tua cabeça quando tu pensa nesse copo aqui? A primeira, ele compridinho assim de alumínio. Por exemplo, tu pergunta pra mim, eu tinha uma colega minha, o nome dela era Amanda, uma colega minha da faculdade, ela tinha esse copo aqui, só que era rosa. E aí, quando eu penso no copo Stanley, vem uma memória na minha cabeça, nós sentados assim na aula, e ela tomando, era rosinha assim, ó, tipo esse daqui, ó. Era um rosa e tipo esse aqui, ó, tinha o canudo aqui, ó. Tinha o canudo aqui, ela tinha esse copo Stanley. O canudinho aqui, ó. Então, eu tenho essa memória na minha cabeça de copo Stanley. Porque qual que é a lógica do método, né, Renata? A lógica do método é tu pegar a memória que tu já tem. Porque criar uma nova memória gasta muita energia, Entendi. entendeu? Então, tem alguma memória, alguma festa, algum aniversário que tu foi, ou tu tava na praia, tu viu uma pessoa, o que que vem, que memória que já tem na tua cabeça do copo Stanley? Tem, o meu amigo na casa dele só usa esse copo. Como é que é o nome do teu amigo? Tu consegue lembrar da Evandro. imagem dele? Evandro. Consigo, Evandro. Perfeito. Então tu vê que o método ele é muito simples, entendeu? É tu pegar o conteúdo teórico que está na tua mente e relacionar ele com o teu cotidiano. É isso, é simples, tá? Tá, Beleza, então nós pegamos um número teórico aqui e demos vida para ele. Então tu lembrar do Evandro na casa dele tomando uma cerveja, né, do copo Stanley. Então, basicamente a questão que é o quê? Ela quer saber quanto de cerveja que cabe no copo Stanley do Evandro, que é ter o formato de um cilindro, e agora tu vai dar de presente para ele um copo que tem o formato de um cubo mágico e tu quer saber o quanto de cerveja que ele consegue colocar aqui naquele copo, né? Então, o comando da questão, que é o terceiro passo, então, primeiro a gente destacou as informações numéricas da questão, o passo dois a gente deu vida para essa questão, a gente deu um pois significado, é. criou uma história para ela, e o terceiro passo, então, é fazer os cálculos, né? Então, eu vou fazer os cálculos ali da questão. Então, a questão que é, qual deve ser o tamanho da aresta desse copo novo? A aresta é o lado do cubo, né? Por exemplo, tem lá escrito no nosso material, tu vai ver esses termos mais técnicos, teóricos, tu pega lá, mas a grande sacada é tu pegar na prática, porque se tu ler lá, tu vai esquecer o que, que significa uma aresta, mas agora se tu criar ou tu fizer aqui todo o storytelling do conteúdo, tu nunca mais esquece, né? E aí a questão Verdade. que é que ele para ele caber 80% do líquido que cabe na copa Stanley. Então vamos supor que o copo Stanley do Evandro cabe 1 litro de cerveja. Então 80% da cerveja é 800 ml. Então eu quero saber que tamanho que tem que ser a aresta do cubo para caber 800 ml de cerveja. Então tu tem que imaginar na tua cabeça ele pegando o copo Stanley dele, colocando no copo que tem o formato do cubo da seleção brasileira, colocando a cerveja aqui. Tu consegue criar essa imagem na tua cabeça agora? Consigo, consigo, O Evandro, consegue imaginar o Evandro com o copo aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. consigo. É isso aí, querido. Se tu entender esse raciocínio aqui, tu vai ver que a tua evolução vai ser, tipo assim, tanto que tem um aluno nosso ali, o Hugo, 46 anos, ele passou em medicina com 60 dias de estudo, entendeu? Fazendo o quê? Aplicando essas estratégias.
Tu vai fazer o cálculo 1, então, que é calcular o volume do cilindro, né? Então a gente vai ter que π é 3, o raio é 3, então é raio ao quadrado, multiplicado por 15 pela altura. Então 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, multiplicado por 15, dá 405 centímetros cúbicos, né? Então sempre vai ter o resultado no cubo. O C2, que é o segundo cálculo, então eu vou calcular o volume da nova embalagem, que tem que ser 80%. Então eu vou pegar 80% é igual a 0,8, tem lá tem lá no material de porcentagem, né? E lá no material é legal, Renata, tu ler esse material, né? Se tu quiser imprimir ele também. Porque no material vai ter a relação de porcentagem, de geometria com o seu cotidiano. Então tu já vai te ajudando a fazer esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, 0,8 multiplicado por 405, que vai dar 324 centímetros cúbicos, tá? Então, o terceiro cálculo é usar a fórmula do volume, né, para ver qual que é o tamanho da aresta, tá? Então aqui, deixa eu até dar um zoom aqui para ti. Olha que interessante aqui, ó. Então, o volume do cubo, tá? Ele é a aresta ao cubo, elevado na terceira potência, tá? Essa é a fórmula. Aí tu fala, Léo, mas eu não sei essa fórmula. Mas é que é errando que tu vai aprender, entende? E hoje nós temos um robô que ajuda você a fazer o fax, né? Que é para a parte de exatas de cálculo. Então a gente vai ver que vai ter aresta ao cubo igual 324, tá? E agora eu vou fazer a fatoração, né? Isso aqui é a matemática básica para descobrir aqui o valor da aresta, tá? Beleza. Então fiz o cálculo. Aí o passo 4 aqui é fazer a revisão, né? Para ver se eu não errei nenhum cálculo e tal. Beleza. Fizemos aqui a questão. Aí, tu falou para mim que tem dificuldade na questão do GPM, né? De fazer a memorização, tá? Então aqui, ó, por exemplo. Ah, você pode usar uma estratégia, né, que a gente usa bastante, que é você escolhe o local, né, a cozinha da sua avó ou a casa do seu amigo lá, enfim, tu escolhe um local, você faz o storytelling, né, e você cria uma neuroassociação do conteúdo de física, de matemática, enfim, com aquele conteúdo que tu quer memorizar. Tem lá o módulo explicando bem certinho como fazer o GPOM, tá? Aí eu vou mostrar um exemplo aqui para ti, para tu ver como é que ficou, tá? Então, no caso aqui a gente usou a casa da minha avó, tá? Então a festa do cilindro no aniversário da prima. Chegando na sala da tia, você logo vê um copo de refrigerante cilindro na mesa. Você pensa, olha o cilindro aí, base redonda, sobe retinho, é ele. Do lado do copo tem uma garrafa PET. Você olha para o fundinho dela e vê que é redondo e pensa, esse é o raio, é a metade do diâmetro desse círculo aqui. Então lá no nosso material tem explicando, né, o que que é o cilindro, o que que é o raio, né, o que que é a aresta, o que que é a altura, as imagens, tem imagens lá para você ver o formato, né, por exemplo, de um cilindro e de um cubo, tá? Enfim, aí você vai montando essa historinha aqui, mas cada pessoa vai montar uma história, entende, Renata? Por quê? Porque as memórias que eu tenho de cilindro é uma coisa. As memórias que tu tem de um cilindro, de um copo, de uma xícara. Por exemplo, teve uma aluna que ela usou uma vez que ela estava na casa da amiga dela, e aí ela foi tomar o café e ela quebrou a xícara. E ela lembra como se fosse hoje, por quê? Porque ela ficou muito nervosa, porque ela estava na casa da amiga, e aí na casa da amiga ela foi lá e quebrou a xícara da mãe da amiga dela. E aquilo gravou na mente dela, ela nunca mais esqueceu. Então ela usou aquele local que ela estava, da casa da amiga, aquele fato para fazer a memorização. Então vai depender o quê? Vai depender das memórias que você já tem, entendeu? Porque criar uma nova memória gasta muita energia. Agora pegar uma memória que você já tem é muito mais fácil. Muito mais fácil. É. Então o terceiro passo, né? Deixa eu voltar aqui para tua ficha aqui da mentoria. Deixa eu voltar aqui, ó. Então o primeiro passo é ó, pegar os conteúdos do PBL ATM. No caso ali eu te dei o exemplo do cilindro, né? Então a fórmula do cilindro é a fórmula do cubo que tu aprendeu fazendo a questão. Se você está começando do zero e não sabe nada, aí você usa a inteligência artificial, copia e cola lá a questão e ela faz todo o cálculo junto com você. Então você vai pegar aqui no caso, nós pegamos aqui então a fórmula do cilindro mais cubo. Então isso daqui eu quero memorizar no meu GPM. Aí eu tenho que ver na minha memória.
Por exemplo, uma questão sobre mitocôndria, ou uma questão sobre o sistema nervoso, né? Uma questão de um medicamento que vai afetar o cérebro e que vai gerar, que vai inibir a acetilcolina, que faz a contração muscular, qual que é o efeito que isso vai gerar, né? Enfim, aí pede lá qual que é a organela celular que faz a produção do ATP. Aí tu bota lá mitocôndria, vamos supor, essa é a resposta, mitocôndria. Então agora você vai construir um GPOM para memorizar as organelas celulares, mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi, né? Lissossomos. Aí você vai lembrar de um paciente teu que teve AVC, que teve paralisia cerebral, enfim. Aí você cria essa casa que tu Hum, foi, o local, entendeu? entendi. Então essa é a grande sacada do GPOM, é você pegar memórias que tu já tem e relacionar ela. Só que, óbvio, né? É que nem academia, né, Renata? Quanto mais tu treinar, quanto mais GPOM tu fizer, melhor tu fica, tá? O ideal, tá? O ideal é 10 PBL ATM por matéria, por conteúdo, né? Então, por exemplo, você precisa ter de fisiologia humana, tu precisa ter 10 GPOMs. São vários conteúdos, né? Então, por exemplo, geometria, que de matemática, né? Geometria. Não tem só o do cilindro, né? Só a fórmula do cilindro e do cone. Tem a do prisma, do paralelepípedo, tem várias fórmulas que tu precisa memorizar. Então, em média, né? A estatística que nós temos é que, em média, você vai precisar de 10 PBL ATM por matéria. Entendeu, Renata? Entendi. Alguma Vou, eu dúvida, vou... querida? Não, não, por enquanto não. Agora é praticar. Isso. Então, assim, querida. Até o final ali do dia, eu te mando todo o material, todo o PDF, né? Com todas as Tá. anotações que eu fiz, tudo detalhado, tudo que eu fiz, tá? Porque daí a gente pega aqui o áudio, a gente coloca o áudio aqui numa inteligência artificial. A inteligência artificial cria um resumo de tudo que a gente falou. A gente manda também esse resumo para você, tá? Tá. E aí todas as anotações e também mais algumas coisas extras ali que eu acho que é válido tu colocar na tua rotina, né? Para melhorar foco, concentração e energia durante os estudos. E aí tu fica de me mandar então a tua redação e mandar o teu mapa de erros e acertos, né? Faz uma Tá. lista ali bem certinho. Linguagens, português, né? O que que tu errou, acertou? Biologia, o que que tu errou, quais tu acertou e quais questões tu não sabia fazer, tá? Tem que ter tudo escrito. A questão tal era uma questão de genética, eu não sabia por onde começava e por onde terminava, tá? Por quê? Porque se tu sabe de onde tu tá saindo, fica muito mais fácil, né? Com certeza. Aí eu mando para aquele WhatsApp, né? Isso, manda ali para minha equipe daí, Tá. tá? Tá. Sim, pô, vai corrigindo ao longo da semana, né? Vai corrigindo ali com calma, com tudo. Daí tu deixa tudo escrito, né? Tu faz ali uma mensagem, escreve tudo certinho. Biologia. Eu acertei uma questão de genética, errei uma questão de botânica. Aí, se tu não souber qual que é o conteúdo da questão, aí tu entra lá na plataforma e tem lá a nossa inteligência artificial, daí tu copia e cola lá a questão, daí a inteligência artificial te ajuda nessa questão para tu saber o A conteúdo. inteligência é dentro da plataforma, é direto? Como é que funciona? Isso, tem o link lá. Tem uma Ah, aula então lá tá. de 1 hora explicando como é que funciona. Também Tá recomendo bom. tu ver essa aula que daí lá eu explico clique a clique, né? Como que tu tem que fazer, como é que tu usa daí. Então tá bom. Então tá. Muito obrigada, hein? Então tá, Renata, fico feliz que tu tenha entrado aí na turma da Black. Vai ser um prazer. Eu acho que essa turma aí vai ser a turma com mais alunos aprovados, né? Porque agora a maioria tá de férias, né? A maioria tá descansando e vocês já estão começando a estudar, né? Então tu já sai Não, na tem que frente, né? comentar. Entendeu? A Então tá maioria bom. só vai estudar depois do carnaval, né? Não, não pode não. Tá bom, Ai, ai. Renata? Até mais então, querida. Se Obrigada, cuida, hein? tá? Tchau. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.